Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. Então, hoje é sabadão, estou em casa, graças a Deus, porque há vários sábados que eu estou trabalhando e hoje, graças a Deus, eu estou em casa. E isso para mim é muito bom porque eu gosto de sentar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de acordar de manhã cedo, né? Gosto de acordar cedinho. Mesmo que seja um sábado, eu continuo acordando às 5 horas da manhã, né? Por quê? Porque eu consigo pegar aquela parte gostosa da parte da manhã, sem turbulências, sem agitações, e pensar um pouco. Isso faz bem, faz muito bem para a mente, e você reflete um pouco, você tira as conclusões do dia anterior e vê o quanto Deus é misericordioso com você, tá entendendo? Eu gosto disso, Sento para ler, ó. Gosto de ler, tá? Quais livros que eu estou lendo? Você está perguntando aí? Eu estou lendo um livro aqui, acho que esse escritor deve ser secular, A Mente de um Vencedor. Chegou agora há pouco para mim. Comprei via web. Aí. E ainda estou lendo esse livro aqui, ainda estou lendo porque ele é muito atual, né? Como nos dias de Noé. Você pode ver aí que tem uma imagem aí, né? Assim, tipo um desenho, né? De uma grande metrópole, uma cidade muito grande. E o que tem nas letras menores? Advertências da profecia bíblica sobre a futura tempestade global, ou seja, esse livro ele vem trazendo todo o histórico da raça humana até aqui, as mudanças e tudo mais, e mostrando o que aconteceu no passado. Ele irá refletir agora, né? Os seres humanos poderiam ter mudado a história no mundo se não tivesse tido alguns tipos de comportamento, tá? Às vezes as pessoas falam assim que Deus ele pesa a mão sobre isso, aquilo. Não, o próprio ser humano ele acaba conduzindo a sua geração, acaba conduzindo a sua família, a sua geração, seu povo ao abismo. Para entender isso, você precisa prestar atenção em cada comportamento. Quando você olha para todas as nações aí, nenhuma delas são tão santas assim. Todas elas têm seus pecados, tá? E nesse meio estamos nós. Por exemplo, eu sou do Brasil, uma nação brasileira, mas ela também tem seus pecados, né? Se você talvez acha que há injustiça nesse tempo presente, houve muito mais lá atrás, aonde você era considerado como escória. Você está entendendo? Precisa ler para poder entender. Você vai entender a sua história, o motivo talvez até porque você não é uma pessoa abastecida, não é rica, ou porque você chegou aonde chegou, conhecendo a história dos seus antepassados. Claro que você não precisa sair afoito, buscando como um caça-níqueis, como um caça ao tesouro, como caça a símbolos antigos, ou a fim de descobrir a sua situação. Não, eu estou falando de maneira geral. Você precisa conhecer o contexto global, não precisa de estudar muito profundo, apenas você passar só, entendeu? Na borda ali, você já vai entender por que culminou nisso tudo. Eu sou do Brasil, mas as minhas origens é africana. Eu sou uma mistura do índio aqui com o africano que veio para o Brasil. Como que o africano veio para o Brasil? Muitos africanos vieram para o Brasil de maneira tranquila, sem problemas, mas uma parcela dos africanos que vieram para o Brasil, eles vieram para ser uma massa de trabalho, forçados, sem dinheiro,
sem reconhecimento de documentação, sem condições de moradia, ficavam todos morando num lugar só. De vez em quando, quando você consegue, quando você está num debate, alguma coisa assim, geralmente alguém costuma lembrar a gente. Você está lembrando, uma vez uma pessoa, em 2018, por causa dessa questão de política, uma pessoa me fez uma ofensa dizendo: você esqueceu do tronco? Eu falei assim: como que eu posso lembrar do tronco se eu não vivi lá? Coisa estranha, né? Ou seja, é uma pessoa que tem assim, ou ela respondeu porque ela não tinha resposta para poder fazer tem gente que não consegue fazer um debate sem ofensas, entendeu? A gente não serve, porque tem gente que não consegue, ele perde o argumento no diálogo ali, ele parte para a ofensa. Isso é um tipo de comportamento que às vezes eu não dou nem importância. Quando eu vejo alguma agressão ali, eu prefiro não dar importância, porque não vai produzir nada, só vai produzir ódio dos dois lados. Eu prefiro deixar de lado, entendeu? Então o que acontece? Então, todo esse contexto em que nós estamos vivendo, né, que nós estamos vivendo no Brasil e tudo mais, os problemas, né, das nações, né, a gente consegue compreender um pouquinho quando a gente dá uma estudada, compra livros históricos, pode ser religioso, pode ser livros acadêmicos, mas cada pessoa que escreve um livro tem uma visão própria. Ele tem uma visão geral das coisas, que ele precisa obedecer, que ele não é bobo, e ele tem a visão própria dele, ele tem a opinião própria dele, como um doutor, como uma pessoa formada, que tem condições, ou pode ser uma pessoa formada em teologia. Eu também sou formado em teologia. Eu tenho uma linha de interpretação, mas quando se trata da interpretação bíblica, é diferente. Você precisa pausar um pouco e falar: não, aqui não é o meu eu que vai entrar agora, é a vontade divina. E a interpretação bíblica, ela não precisa, ela não exige. Por isso que a Bíblia, ela é um livro que qualquer pessoa pode ler, e se ela tiver o Espírito de Deus para poder ajudá-la a compreender, pode ser um iletrado, ele vai entender. Ele pode não ter tido a formação de um doutor, mas ele vai entender. Essa é a essência da igreja. O engraçado que eu sempre coloco aqui, que a essência da igreja é feita assim, de pessoas abastecidas, não abastecidas, de pessoas de várias raças, né? De povos diferentes. A igreja é formada assim, cumprindo o ID de Jesus. Então, no cumprimento bíblico, na interpretação bíblica, eu não tenho que ficar arrumando atalho, porque as pessoas hoje, elas querem holofotes, elas querem que todos os holofotes estejam nelas, e elas precisam fazer alguma coisa para causar impacto, mas não um resultado positivo após esse impacto. Você já viu quando tem guerras, eu vejo muito, acontece muitas notícias de Israel, que às vezes eu acompanho em outros canais, BBC News e outros tipos de meio de veículo de comunicação, Euronews, são canais que estão no YouTube, e eu procuro saber o que está acontecendo com Israel, porque a imprensa tradicional, ela só mostra Israel quando eles querem colocar uma visão de que Israel está suprimindo o outro povo, mas eles não mostram os motivos pelos quais Israel teve que tomar aquela medida, entendeu? Então, a imprensa, infelizmente, ela procura distorcer as coisas. Principalmente, por que procura distorcer? Porque por causa do contexto judaico-cristão, para não dar ênfase, para desmoralizar,
o povo judeu, israelense, o povo hebreu, e automaticamente desmoralizando esse povo, desmoraliza os cristãos também. Então toda uma narrativa que a gente não deve perder nosso tempo. Então, eu estava num culto ontem de ensino, né? Apesar dessa pandemia, a igreja ainda não foi, aqui na região, ela não foi proibida de abrir. Ela teve recomendações, né? É diferente de a igreja, os trabalhos da igreja terem sido suspensos, não foi. Eu quero agradecer aqui até pessoas que estão envolvidas nesse processo de poder esclarecer o papel da igreja. Se tem outros tipos de igreja que agem diferente disso, não é o nosso caso. Nosso caso é trabalhar pela alma, conduzi-las a Deus e tirar os temores delas, né? Seus temores, suas lutas, suas tristezas, suas angústias. A nossa missão é essa, é cuidar da alma que Deus quer salvar. Nada mais que isso. Se passar disso, nós estamos sendo levianos. Então eu quero mostrar um pouco aqui hoje. Eu já gastei mais de 10 minutos falando de outras coisas, mas o assunto que eu queria falar era esse, né? No capítulo 10 de Mateus, Jesus ele dá instruções aos discípulos quanto à sua missão, tá? Ele diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, começando do versículo 1 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Espíritos imundos existem narrativas querendo dizer que o cristão demoniza tudo. Espíritos imundos existem e eles estão em todas as áreas, em todos os lugares. Eles entram até dentro da própria igreja. Então, olha, Jesus falou assim, e chamando, vou repetir a leitura do versículo 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Gravou? Compreendeu? A autoridade sobre as pessoas que foram chamadas por Deus para o serviço cristão, ela é dada por Cristo, ela é dada por Deus. Então, hoje, não os espíritos maus, os demônios, para ser melhor explícito, eles estão aí para destruir o ser humano. Desde quando o ser humano foi criado, o mal, ele veio para... O que aconteceu? Você acha que aquilo ali é uma fábula? Você acha que aquilo ali é uma lenda? Não é lenda. O primeiro casal foi surpreendido pelo mal. A narrativa que o diabo usou para Eva intrigou Eva, trouxe especulações dentro da sua cabeça. Não, se eu vou ficar igual a Deus, eu vou ver para crer. Foi lá e pegou e praticou aquilo que Deus havia ordenado que não deveria praticar. Entendeu? Alguém vai dizer assim, não, Deus proibiu. Não. Existe esse termo que as pessoas dizem que o crente é proibido disso, proibido aquilo. Não existe. O crente obedece até o dia que ele quiser obedecer. Esse termo de a pessoa, que a igreja proíbe isso, que a igreja proíbe aquilo, não existe. Nem Deus proíbe. Não. Ele aconselha, ele adverte, ele avisa, ele abre o olho da pessoa, ele mostra situações. E às vezes há muitos servos de Deus desocupados que não leram a Bíblia, né? Eles fazem certas interpretações da igreja, da própria igreja onde ele está também, totalmente contraditória. A igreja não proíbe nada e Deus nunca proibiu. Portanto, a Eva tomou a decisão. Deus não podia descer imediatamente e se posicionar no meio de tanto da serpente quanto da Eva e falar, não, o que eu te avisei? O que eu te avisei para você não fazer isso? Deus poderia até fazer,
Mas ele não fez porque ele deu a condição do livre-arbítrio da pessoa decidir. E essa decisão de Eva e do seu esposo, ela pegou, comeu e deu ao seu marido. Foi simplesmente por causa da narrativa que o inimigo colocou. E você sempre será confrontado com isso. Você vai sempre pensar que as pessoas, existem muitas narrativas. As pessoas que criam uma narrativa, você está ali, eles não gostam de você, eles não gostam de você, porque você está andando desse jeito, andando contrariando eles, e eles não te dão moral, não te dão isso, não te dão aquilo. Essa narrativa é do diabo. Por quê? Quantas pessoas ouviram esse tipo de conversa e estão hoje na sarjeta? Por quê? E aqueles que a induziram não foram lá para poder socorrer. A pessoa está lá caída. Eu falo assim porque conheço. Eu falo assim porque eu já vivenciei situações assim. Então, voltando aqui, eles tiveram autorização para poder fazer, para poder cumprir o ID de Jesus, né? Eles tiveram essa autorização. Então, o serviço cristão, ele requer daqueles que vão fazer envolvimento implícito com Deus, para que a obra de Deus, para que a alma que precisa ser alcançada, ela seja alcançada de fato para ser salva. Ela precisa ser liberta. Esses acordos que você vê hoje, essas concessões que você acaba dando para poder agradar alguém e fazer com que a pessoa aceite aquele ambiente, isso vai atrapalhar essa pessoa a alcançar a salvação de fato do que ela precisa. Tá certo? Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou continuar no próximo vídeo, para o vídeo não ficar tão grande, tá bom? Vamos para o próximo vídeo e vamos para a parte 2, porque já estamos com 17 minutos, tá certo? Deixa eu parar um pouco por aqui, daqui a pouco a gente volta.